Beleza, pessoal. Vamos passar agora aqui pela etapa de geração de código, né? A gente já viu aqui como é que está sendo feita a identificação dos erros, né? E como que a gente está devolvendo isso ali em forma de arquivo também. Só que vocês separaram, né, que em caso de sucesso, aqui nos casos de teste, é, sempre que dá bom aqui, que a gente passa por um sucesso, por uma compilação com sucesso, a gente está gerando o arquivo .out aqui com o conteúdo gerado. A questão é que a gente está gerando esse arquivo em dois locais. Além de a gente estar gerando ele aqui no 1.out, a gente também tem essa outra pasta aqui de bundle, né? Que basicamente contém aqui um projeto Spring, a estrutura de um projeto Spring, né? Então, se a gente abrir aqui source, main, Java, os packages e tudo mais, a gente está gerando esse mesmo arquivo que está aqui dentro também, nesse SPR Generated API.java. Então, aqui tá ele, né, certinho. E eu vou mostrar aqui para vocês como fazer a geração dele, né, aqui então. Eu vou excluir esse cara só para a gente poder ver ele com mais facilidade. Aqui no terminal, eu estou dentro da raiz aqui do repositório. A gente precisa entrar aqui então dentro do nosso generator, sprgen, que é um projeto em Java aqui como qualquer outro. Dentro dele, é bom sempre a gente rodar aqui o clean install, que vai limpar aqui todos os arquivos que foram gerados automaticamente e buildar eles novamente, né? No caso, né, para quem não entende muito de Java, eles ficam aqui dentro dessa pasta target e gera aqui um arquivo compilado, né? Meio que pronto ali para a gente conseguir utilizar. Certo. Dentro aqui, né, do nosso projeto agora, a gente vai usar o seguinte comando: java-jar, e precisamos passar aqui o path do arquivo que foi gerado aqui, compilado, que é esse cara aqui, ó, sprgen 3.0 jar with dependencies, né, que ele já pega todas as dependências do anti-LR e tudo mais. Aqui eu vou usar uma featurezinha do próprio IntelliJ para pegar o path desse cara. Então, eu vou pegar o path aqui do content root, beleza? E vou colar aqui. Então, beleza. Aqui eu estou especificando que eu quero rodar esse cara aqui. E agora, como segundo parâmetro aqui da minha execução, eu tenho que passar o arquivo de entrada. No caso aqui, eu vou usar esse teste aqui, ó, que a gente tem aqui só uma entidade e um endpoint aqui para ser algo simples aqui para a gente demonstrar. Então, da mesma forma, eu vou usar aqui o esqueminha. A gente vem aqui, copy path reference e content root. A gente cola aqui. Então, o que eu estou falando aqui para o nosso terminal, né? Vamos rodar aqui um arquivo Java, e vai ser esse cara compilado aqui, .jar, e vamos usar de parâmetro de entrada o arquivo 1.in. Então, se eu rodar aqui, pode ver que ele já girou aqui, né, novamente. Eu vou excluir esses dois aqui, né, novamente, e rodar de novo, só para mostrar aqui para vocês que está sendo gerado, tanto ali quanto aqui, né? Então aqui, se você ver, só tem o 1.in, não tem o 1.out. Vou rodar aqui novamente, e ele gera os dois, tá vendo? Aqui, então, tá a nossa API REST compacta, né? Eu vou passar aqui rapidamente por ela, né? Mas basicamente aqui temos a main, né, que roda. Aqui a gente coloca um print para mostrar ali qual que é o endereço da API e tudo mais. Aqui estão as anotações Lombok que eu comentei para vocês lá no começo, né? Que evitam, economizam ali bastante linhas, né? Para gente. Aqui o método repository nosso e todos os endpoints que a gente passou. Nesse exemplo que eu passei, meio que a gente passa todos que o nosso projeto suporta. Então ele passa get by ID, post, put e o delete. E tudo isso está sendo gerado nesse mesmo arquivo aqui, certo? Eu vou mostrar agora para vocês a etapa da interpretação, como é que isso está rolando, né? Para isso, então, o que a gente tem que fazer? Eu vou voltar aqui para o nosso diretório raiz e vou agora para o projeto gerado, né? No nosso bundle, então, SPR Generated API. E aqui na raiz do nosso projeto gerado, eu vou rodar a mesma coisa, clean install aqui para dar ele pegar ali as dependências que são necessárias e gerar aqui os arquivos target.
E agora eu vou rodar basicamente spring-boot 2.run, que é o comando que a gente usa ali no Spring para iniciar um back-end aqui, né? Iniciar a nossa API. Então vou rodar. Pode ver que ele inicializou o Spring aqui corretamente, tudo mais, e printou aquela mensagem que eu mostrei para vocês, né? Localhost 8080 e mostrou aqui para gente o path da API. Eu tô com o Postman aqui. Opa, deixa eu pegar ele aqui. Aqui. Eu tô com o Postman aqui e vou demonstrar aqui para vocês rapidamente que ele funciona, né? Então, se a gente der um get all aqui, nos vai retornar nada, né, por enquanto. Se eu vier aqui no create e criar um cara aqui, né, passando aqui esses campos, né, que é os que a gente definiu ali, então ID, nome, e-mail e idade, a gente vai criar aqui, né, e também temos esses dois atributos adicionais que a gente vai comentar ali mais para frente. Mas basicamente são metadados ali de toda entidade, né, que guarda ali a data de criação e a data de alteração, se tiver. Então, criei aqui. Se eu der um get aqui, beleza. Tá aqui a nossa entidade que a gente acabou de criar. Eu vou criar um outro aqui com dados do meu amigo Vini, para a gente ver ali o funcionamento. Então, criei aqui uma segunda entidade. Se a gente der um get all, retorna aqui para a gente as duas. Vamos supor que eu quero dar um get by ID. Pegar só a minha entidade. Passo /1 aqui, devolve somente eu. Vamos supor agora que eu quero alterar alguma coisa aqui, né? Então, eu vou pegar aqui no put /o ID e vou passar aqui os campos que eu quero alterar, né? No caso, não quero alterar todos, vou passar só nome e e-mail. Então, vou mandar aqui, ok, 200, e eu alterei o cara de número 1. Vamos recuperar ele aqui novamente. E vocês podem ver, nome e e-mail já mudou. E também foi preenchida aqui a data alteração. Então, a gente dá um get all aqui. Pode ver que o user do Vini, que eu acabei de criar, né, a entidade pessoa dele, que não foi alterada, está com a data alteração null e a minha está aqui preenchida, certo? Vamos supor que agora eu queira excluir esse cara, né? Então, delete by ID, vou passar aqui o ID que eu desejo, vou mandar 204 no content e a gente pode bater aqui novamente, né? 404 not found. Pode ver que a gente está até tratando aqui as requisições usando o response entity e os HTTP status. Então, aqui, se eu der um get all novamente, a minha entidade sumiu, né, foi removida e só temos a do Vini, certo? Beleza, galera. Vamos ver aqui agora, então, como é que está sendo feita essa geração de código aqui. Acho que vale a pena a gente mostrar. Isso está sendo feito nesse arquivo aqui, né, sprgengenerator.java, que está dentro aqui do nosso projeto do compilador. Eu vou deixar aberto aqui lado a lado o arquivo que a gente acabou de gerar e testar e o arquivo de geração em si. Então, deixa eu fazer assim, vai melhorar a visualização aqui. Beleza, então. O que a gente faz aqui primeiro, né? Quando a gente dá override nesse cara aqui, visit programa, a primeira coisa que a gente faz é inicializar aqui as entidades dos endpoints a nível de código. E, se vocês repararem bem, a gente define aqui a nível de classe, né, meio que globalmente, esse atributo, código gerado. Porque passando por todos os visits aqui, a gente vai ter que compartilhar essa mesma variável e ir adicionando coisas lá, né? Que no caso vai ser a geração do nosso código. Como todo projeto, né, API REST provavelmente funcionaria, primeiro a gente começa com os imports, né? Então, se vocês repararem aqui, tem muita coisa que vai ser fixa, né? No caso, esses imports aqui, como a gente já tem fixo quais são as bibliotecas que tem aqui, né? Que no caso são as tradicionais do Spring e do Java e do Lombok, a gente pode só colocar elas hard-coded aqui mesmo, que é uma coisa que sempre vai ter, certo? E beleza. Aí a gente define aqui a annotation do Spring Boot Application, coisa do Spring, e define aqui a nossa classe, né, que vai conter toda a API Portable, né, então todos os endpoints, vai ter definição de entidade, definição de repository, a gente vai passar por tudo. Aqui tem um listener, né, que eu comentei ali mais cedo, que serve para basicamente a gente só printar ali quando o nosso servidor back-end subir, mostrar, né, indicar onde que é o base path da API, né, que no caso vai ser localhost 8080, né, que é o padrão do Java,
e o barra SPR Generated API, certo? Aqui na entidade, o visit entidade, a gente vai começar a ter um pouco mais de dinamismo. Por quê? As entidades elas mudam, né? O nome delas, os campos e tudo mais. Então, para gerar isso daqui, a gente tem que fazer algumas validações dinâmicas, certo? O que é fixo aqui, né? No caso, as annotations aqui do próprio Java e tudo mais, a gente insere aqui da mesma maneira hard-coded, sem precisar de muita intervenção, muita implementação. E agora, tá aqui um exemplo ó, de um dinamismo, né? Então, static class, a gente vai definir aqui o nome da classe que a gente vai gerar. A gente poderia ter deixado isso daqui genérico, né? Entidade e tudo mais. Mas para ficar mais bacana aqui, né, a gente sempre vai customizar então com o arquivo de entrada, né? Esse ID nada mais é do que o identificador aqui do nome da entidade, certo? E sempre que a gente precisar fazer alguma referência dinâmica, a gente usa o ID ali ou algum tipo de referência, né? Mesma coisa que para os campos, né? Então, para todo campo, né, que eu passei ali no ponto in, a gente vai fazer um for aqui, um loop, né? E basicamente ir buildando aqui então com o tipo e o nome certinho aqui, né? O tipo a gente pega de um enum, né? Que é gerado ali no nosso código e a gente concatena ali com o nome do campo, certo? Um pouco mais cedo, quando eu estava mostrando a API ali no Postman, eu comentei desses dois caras aqui, que são padrões ali, metadados de todas as entidades, e como a gente tratam-se de metadados, a gente meio que sempre vai inserir eles para todas as entidades, né? Todo tipo de dado que tiver na nossa API REST vai ter, por default, esses dois caras aqui, certo? E beleza. Aqui no repository você vai falar? É você, né? Seria você É, mesmo. seria eu mesmo? Você vai falar só Uhum. dos endpoints? Isso. Uhum. Tá. Então voltando aqui. Certo. Aqui no repository, galera, é algo meio parecido, né? A gente usa um certo dinamismo aqui, né? Tudo que é annotation estático. Então, e aqui, se vocês verem, a gente já customiza, né? E passa o ID aqui, em vez de usar um genérico, a gente usa o nome da entidade. E aqui um ponto importante, galera. Nessa linha 44, o que a gente está fazendo? Basicamente. Como a gente está usando uma API Portable, não tem persistência de banco de dados, persistência global, né? O que quer dizer com isso? Aquelas entidades que eu mostrei salvando, criando e tal, elas vão todas morrer a partir do momento que eu parar de rodar o código, né? Isso porque a gente está armazenando eles dentro da memória local aqui do nosso programa, né? Então, né, a memória alocada ali a nível de execução e tudo mais. E depois que a gente matar ali a nossa instância, né, a gente vai perder aqueles dados, né? Não tem a persistência, né, que a gente comenta, é algo local, persistência local. E para fazer o gerenciamento de ID, né, e que são sequenciais e armazenar as entidades, então a gente faz isso tudo usando a memória aqui, né? No caso, entidades vai ser só um map, né, que tem aqui também um dinamismo, né, que o primeiro vai ser fixo porque a gente vai estar falando dos identificadores, né? Mas já o segundo parâmetro sempre vai ser o tipo entidade, porque a gente faz, né, um map ali de ter o key value, né, chave valor, a chave vai ser o ID e o valor vai ser a própria entidade, né? E a gente implementa esses métodos, né? Que a gente basicamente num cenário ideal bateria numa base de dados, a gente vai bater nesse cara aqui, né? Então, findial a gente dá um entidades.values, aqui a gente dá um ponto .get passando um ID, né? Que esse ponto .get é do próprio map do Java. E aqui no save, basicamente, a gente só incrementa um contador, né? E seta aqui os metadados hardcoded, né? Isso aqui sempre vai ter aqui, nessa linha 91. E basicamente a gente coloca ele, né, com um ponto .put ali no nosso map. E é isso que é feito. Aqui no delete a gente só dá um remove mesmo, né? Então nossas operações repository, né, que simulam ali uma interação com o banco de dados, a gente está basicamente conversando com esse cara aqui, que é um hash map alocado em memória a tempo de execução. Agora falando sobre os endpoints, como que a gente vai gerar eles? A gente tem essa função visit endpoints. Então, para cada vez que a gente visitar os endpoints,
A gente vai colocar esse comentário, né, endpoints da API gerados, e logo em seguida vai ser executado também a função visitEndpoint, que vai receber um contexto do endpoint. O que isso faz? Para cada endpoint, por exemplo, de pessoa, de carro ou de qualquer outra entidade, a gente vai ter que criar um controlador. Um controlador no Spring Boot é definido por essa anotação de REST Controller e também tem outras anotações que vão ser usadas. Tem um pouco de dinamismo também para a gente controlar qual vai ser o nome do controller. Por exemplo, ali, pessoa controller, então isso é específico do nome da nossa entidade. E mais embaixo, a gente tem o quê? A gente tem a definição de todas as rotas para o meu endpoint. A gente faz um for, então para cada rota que a gente tiver, a gente vai pegar o tipo dessa rota, se é get, se é post, put ou delete. A gente vai pegar também qual é o path, ou seja, o que a gente vai digitar, né, na hora de fazer a requisição. E para isso a gente tem uma função ali embaixo na linha 138 do gerador, que ele faz justamente essa divisão. Então, se for um tipo de rota de get, ele vai chamar a função generateGetCode e vai passar também o ID e a URL. Se for post, vai chamar a função de post e assim sucessivamente. Vamos acessar a parte do gerador de get. O que ele faz? Primeiro, ele vai receber a rota. No caso é o URL. Ele vai identificar se a gente tem um ID. Se tiver um ID, ele vai chamar a rota de getById. Se não tiver, ele vai chamar a rota de pegar todos, o getAll. O que a rota do getAll tem? Simplesmente uma função com a anotação @getMapping. Essa anotação é do próprio Spring Boot e ela tem o nome ali de getAll, que chama o nosso repository.findAll. No caso da rota de getById, ela tem uma pequena variação, no caso @getMapping e também a identificação do ID. Agora, passando para a parte da rota de post. No Spring Boot é definido por @postMapping. A gente vai receber do corpo da requisição quais são as informações e a gente vai chamar o nosso repository.save para salvar essa entidade. No caso do put, que é o mais complexo método que a gente tem, estamos fazendo muita coisa dinâmica. Por quê? Como a gente apresentou anteriormente, a gente quer receber apenas alguns parâmetros da entidade pelo corpo da requisição. Então, mesmo que eu, como pessoa, tiver telefone, nome, endereço, e-mail ou qualquer outro atributo, se eu passar somente o atributo e-mail pelo corpo da requisição, eu quero alterar somente esse atributo e-mail. Eu não quero alterar os outros. Então, eu preciso fazer uma validação disso. Essa validação é feita através de uma implementação do Java, que é o Reflection, e a gente consegue identificar quais foram os atributos passados, identificar também quais atributos que a gente tem na nossa classe da entidade. Em seguida, a gente verifica os valores que foram recebidos para cada um desses atributos e a gente atualiza a nossa entidade que a gente pegou lá do banco. A gente faz isso para cada um dos atributos. Além dessa informação, a gente tem a parte de setDataAlteração, que data alteração é um atributo que a gente cria automaticamente, e ele vai receber a data atual. Esse código é o mais complexo mesmo, e ele faz bastante coisa dinâmica. Passando para o método de delete, ele é parecido com o getById, ele vai receber do path da requisição um ID da entidade. Ele simplesmente faz uma verificação se a entidade existe no banco de dados. Se existir, ele deleta e retorna uma mensagem de no content. Se não existir, então ele coloca a mensagem de retorno como not found. Beleza, essas foram as funções de geração de cada um dos nossos endpoints e rotas equivalentes.
Beleza, galera. Esse basicamente foi o nosso projeto aqui, né? Então, a gente cobriu vários cenários ali e tal, ficamos bastante orgulhosos ali com o resultado. Só que durante o desenvolvimento, a gente identificou vários pontos, assim, que de oportunidade de melhoria, né? Coisas que davam para ser implementadas, que ficaria mais completo, né? Mais interessante, né? A maioria desses pontos tem a ver com dinamismo, né? De a gente aumentar o escopo, ter que aumentar o nível de configuração automática e tudo mais. O dinamismo é o que mais pega aqui, né? Então, aqui no nosso README do repositório, a gente listou aqui alguns pontos de melhoria, né? Que com a própria orientação do nosso professor aqui mesmo, Lucrédio, né? Comentou que é sempre interessante a gente poder estudar e analisar projetos anteriores de outras ofertas para poder fazer o nosso. Caso esse seja usado em algum futuro, né, para servir de base ou algo do tipo, aqui tem alguns pontos, né, que seria interessante, né, algo colaborativo mesmo, que fosse melhorado, né. O primeiro deles é o uso de identificadores adicionais além do ID primário, né. O que que isso quer dizer? Em vários pontos, né, que a gente tem a passagem de ID, a gente só usa o ID primário mesmo, né. Por exemplo, aqui tem um exemplo que, por exemplo, tem /SPR generated API, barra pessoa, barra nome. Isso daqui não funcionaria no nosso caso, porque, aumentaria o dinamismo lá no arquivo de generated, né, e tal. Pô, a gente vai ter que fazer uma busca por nome agora e não por ID, como é que vai ser isso? E isso fica como um desafio a mais, né. Integração com JPA e uso de banco de dados fictício. Como eu comentei ali mais cedo, a gente usa um banco, não usamos banco, né? Usamos uma memória local ali que vai sendo atualizada conforme o programa e tudo mais. Existem alternativas como o próprio H2 Database que simula, né, um banco de dados localmente também da mesma maneira, né? Quando a gente finalizar a execução ele vai morrer, mas ele dá um suporte de simulação de banco de dados, né? Então, fazendo isso, a gente teria ali suporte ao JDBC, ao JPA, só que incluindo o JPA, né, aumenta ainda mais a complexidade do código gerado, né? Porque ele vai ter todas aquelas annotations de arroba column, e aí tem que passar o nome da coluna do banco, e o banco, né, vai ter que ser tudo dinâmico ali, né? Então aumenta bastante o escopo. E já que a gente incluiria o JPA, né, uma coisa que estava nos nossos planos ali no começo, mas que por falta de tempo ali não deu para a gente implementar, mas que ficaria muito bacana, é ter um mapeamento de relacionamento de entidades usando o JPA, né? Então o próprio JPA fornece para a gente esse recurso da gente poder mapear relações, né? Então one-to-one, one-to-many, many-to-many e etc. Seria muito bacana se o nosso projeto tivesse esse suporte. E fora isso, é a geração dinâmica dos métodos no repository. Eu não sei se vocês separaram, mas provavelmente não, porque a gente mostrou o exemplo genérico aqui, mas caso a gente passasse menos endpoints do que a sua totalidade, da mesma maneira ele geraria todos os métodos básicos repository, né? Então ele gera find all, find by ID, save, delete e tal, mas, por exemplo, se a gente não passasse um endpoint delete, não teria tanta utilidade o delete do repository. E isso aumenta também, né, de novo o dinamismo ali, né, e tal, da gente ter que verificar ali se o endpoint foi passado ou não e tal. Mas, né, como eu deixei aqui, né, são pontos que podem ser implementados, implementações futuras, e tornaria o projeto bem mais robusto e flexível, né, algo colaborativo mesmo. Aqui está aqui os nossos nomes, né, de colaboradores aqui do projeto, e basicamente foi isso. Espero que vocês tenham gostado aí.